Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos a esse nosso queridíssimo Saravá o canal. meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. A internet é uma coisa engraçada. Todo mundo conhece aquela outra rede de vídeos chamada Tic-Tic-Tac-Tac, porque eu não posso dizer o nome aqui, sob pena de ter o meu vídeo cortado. Mas todo mundo conhece. E ali há pessoas que tentam defender seus pontos de vista da forma mais capenga e mais estranha possível. Por exemplo, eu li essa semana um comentário, eu estava ali vasculhando, e me caiu um comentário, uma discussão, que foi Ronaldo Linares, foi sacerdote Ronaldo Linares, que criou, inventou, manipulou a figura de Zélio Fernandino de Moraes, que até aí Zélio não existia, foi uma criação inédita de Ronaldo Linares. Essa pessoa que fez esse comentário, eu acho que não sabe fazer conta, fazer cálculo primário, porque exatamente 37 anos antes de Ronaldo Linares falar de Zélio, e que está aqui neste livro, Iniciação à Umbanda, que dá inclusive data que ele conheceu Zélio Fernandino de Moraes, que foi em julho de 1970, está aqui no livro, que ele, através de uma conversa com o senhor Demétrio Domingues, ele foi vasculhar e foi investigar quem era esse, vamos dizer assim, anunciador da Umbanda no Brasil. Quem era esse homem? E foi atrás e redescobriu, porque ele estava praticamente muito idoso, estava praticamente escondido, já fazia bastante anos, recolhido de seus trabalhos. E ele ressurgiu, fez uma nova releitura desse grande homem que fundou 8 terreiros de Umbanda, 7 das linhas e mais a Piedade, fundou 8 terreiros de Umbanda, plenamente funcionais, federações, enfim. Esteve espalhado, mas que muita gente não quer que Zélio apareça, porque Zélio prega uma Umbanda de amor, humildade e caridade, e muita gente não gosta de Zélio por causa disso. Mas a questão é, Ronaldo Linares não criou Zélio. Na verdade, foi Leal de Souza, 37 anos antes de Ronaldo Linares escrever esse livro, ele já falava de Zélio de Moraes e todas as suas entidades, seus trabalhos, enfim. Aí também falam que Leal de Souza era amigo, como a gente diz aqui popularmente no Rio Grande do Sul, cupincha, aquele amigo de Zélio e que estaria defendendo Zélio. Não. Leal de Souza era um jornalista. Ele tinha por responsabilidade de escrever fatos reais, porque eram comprovados, eram visualizados por outras pessoas que poderiam perfeitamente ali dizer que não é real. E ele publicou num jornal de grande circulação da época e que se espalhou por todo o Brasil as suas descrições do terreiro de Zélio e da própria Umbanda, e que deu também origem ao livro No Mundo dos Espíritos. Então, essas pessoas não sabem calcular, não sabem fazer contas e perceber que 37 anos antes de Ronaldo Linares já falava Leal de Souza sobre Zélio. Olha só que desserviço, desinformando as pessoas dentro da nossa religiosidade. Outra coisa importante eu preciso citar. Eu não faria este vídeo com essa qualidade se não fosse o parecer precioso, o material cedido graciosamente, gratuitamente, da forma mais gentil que possa haver, de Gabriel Federici. Gabriel Federici, para nós e para qualquer um que o conheça, eu posso dizer com tranquilidade, é o maior conhecedor, o maior estudioso da obra de Zélio, da tenda da piedade, de todos os terreiros de Zélio, das próprias entidades que o cercavam, nesses tempos que nós temos. Ele é a maior mente pensante, o maior colecionador
de pareceres que vocês possam imaginar. Ele é dono de um material preciosíssimo. E Gabriel Federici, esse cavalheiro, essa alma gentil, nos cedeu muito material. Por isso que nós podemos dizer tranquilamente que esse vídeo é totalmente inédito no YouTube. Você não vai encontrar nada parecido ou semelhante ou igual. E a partir de agora eu tenho certeza que essas histórias vão se replicar por aí, mas a partir do nosso. Porque o que Gabriel Federici nos trouxe até agora, ninguém havia falado sobre Zélio e sobre, principalmente, uma das entidades mais misteriosas que nós temos na história da nossa Umbanda e que nós devemos tudo a ela, que é Orixá Malé. É dele que nós vamos falar hoje. Então prepare a sua pipoquinha, o seu refrigerante, sente-se confortavelmente, porque vem muita história de valor a partir de agora. Em uma preciosa gravação, nós temos Mãe Zélia de Moraes, vocês estão vendo a foto aqui, tanto o Dr. Júlio de Oliveira Castro, esposo de Zélia de Moraes, quanto, não sabemos ao certo, mas Meia de Moraes estava presente. Vamos começar contando a história de Orixá Malé. Orixá Malé foi o terceiro guia que Zélio incorporou. Primeiro lugar foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. No mesmo dia, poucas horas depois, veio Pai Antônio, o seu preto velho. E não sabemos exatamente quando, se foi no mesmo dia, se foi depois, veio o Orixá Malé. Quando ele veio, com certeza, ele causou uma água divisora da Umbanda a partir de então. O Orixá Malé também foi muito mal interpretado, ou pelo menos muito pouco avaliado. Nessa gravação, Zélia de Moraes, ela explica algo que a maior parte das pessoas replica porque estão nos livros oficiais e que não são verdadeiros. Dizem que Orixá Malé era de origem, um espírito de origem malaio. Não, Orixá Malé não era malaio, mas ele era do Himalaia. Himalaia. E o que é o Himalaia? Se vocês verem este mapa aqui da Índia, vocês vão reparar que o Himalaia é uma verdadeira cordilheira, várias montanhas juntas ali que dividem a Índia do resto da Ásia. Um dado importante que vale a pena citar sobre o Orixá Malé foram as palavras de Leal de Souza, que cita ele do seguinte modo: príncipe reinante na última encarnação numa ilha formosa do Oriente. Então, o Orixá Malé, ele foi um príncipe e reinou sobre uma ilha muito linda lá no Oriente. Elas contavam, as filhas de Zélio Fernandino de Moraes, contavam uma história. Eu vou começar a contar as histórias de Orixá Malé para que vocês tenham uma ideia do poder dessa entidade. Porque todos nós sabemos que Orixá Malé trouxe toda a estrutura da Umbanda, de amaci, de oferendas, de riscos, de pontos riscados. Tudo passou por Orixá Malé. Foi ele que nos trouxe essa estrutura dos nossos terreiros de Umbanda. Por quê? Porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele era basicamente um grande doutrinador, o espírito de uma luz incrível. Já o Orixá Malé, ele veio com essa missão de organizar a Umbanda, organizar fisicamente, organizar os rituais, organizar tudo ali dentro. E ele não veio sozinho. Não, ele não veio sozinho. Ele veio com a ajuda de dois principais ajudantes, dois auxiliares, que inclusive também é citado por Leal de Souza, mas ele não diz o nome dessas entidades. E que Gabriel Federici, graças ao conhecimento que ele tem, ele foi capaz de nos esclarecer. Um era Ogum Timbiri e o outro era Gangamu. Esses dois guias espirituais é que faziam o aporte, a sustentação para ele. E também ele não vinha sozinho. Ele vinha com 5 grandes falanges de pretos velhos que o auxiliaram, que eram pretos velhos
das linhas do povo da costa. Também veio com ele arqueiros de Oxóssi. Vejam bem, ele não estava sozinho. Era visto com ele arqueiros de Oxóssi. E também trazia consigo as falanges fulgurantes de Ubirajara com ele. Então, Orixá Malé vinha com um exército atrás de si para esse trabalho espiritual, dessa formatação da Umbanda e seus princípios. Então, ele contava com pretos velhos da falange da costa, que eram especializados com certeza na magia africana, capaz de dar toda a sustentação para ele que ele necessitava. Ele vinha com a proteção dos arqueiros de Oxóssi com ele, de Oxóssi, para proteção física, inclusive, proteção perispiritual de seus trabalhos, e também com a presença do caboclo Ubirajara, com as falanges de Ubirajara, que davam também sustentação para ele. Ele não estava sozinho. Isso é muito importante citar aqui. Isso está na obra de Leal de Souza. Bom, uma das características do Orixá Malé, ele trabalhava com punhais. Sim, punhais, que ele chamava de obé. Um deles ele utilizava na boca, atravessado na boca quando trabalhava. Ele sempre trabalhava com 7 pequenos punhais que ele usava como ponteiros, como firmações quando ele chegava. E quando ele pegava, conta a própria mãe Zélia, nesse relato que nós vamos citar para vocês, numa gravação importante, nessa gravação importante que vale a pena citar, ele, quando segurava na mão, ele vinha para uma grande demanda. Porque até aí, até a presença dele, a Umbanda era apenas linha branca de Umbanda. Mas a partir do Orixá Malé, ela passou a se chamar linha branca de Umbanda e Demanda. Ele é chamado também do grande capitão de Demanda, Orixá Malé, porque ele era de um poder de luta, de desobsessão, de luta contra entidades inferiores, enfim. Ele era uma entidade extremamente poderosa e conhecedora da magia necessária para isso. Conta, mãe Zélia, um caso bem curioso, de um táxi. Tanto ela quanto Zilmé e as 2 irmãs, elas iam à tarde fazer uma visita nas terças-feiras na casa de Dona Zilca. Dona Zilca era irmã de Zélio Fernandino de Moraes. Era também outra médium extraordinária e que incorporava 2 entidades, que era a vovó Luísa e o caboclo Nazaré. Então elas iam, às vezes, elas davam uma fugidinha de tarde as 2 para tomar um passe ali, enfim, colaborar, quem sabe, com a sua tia, com a dona Zilca. E nesse dia do táxi, elas pegaram o táxi e estavam indo para lá. E aconteceu uma coisa muito curiosa, muito interessante. Quando elas estavam voltando para casa também de táxi, ela disse que viu o Orixá Malé correndo do lado do táxi. Olha que história. Ela disse que viu, ele estava com um ponteiro, com um obé na mão, com um pequeno punhal na mão. Ela ficou intrigada e comentou com a irmã: olha, eu estou vendo aqui o Orixá Malé correndo do lado do táxi quando nós estamos voltando. O que está acontecendo aqui? Alguma coisa muito séria? Ele está com o punhal na mão? Ele está demandando? O que está vendo? De repente, no meio do caminho, o táxi derrapou de forma muito perigosa, quase acontecendo um acidente. E quando isso aconteceu, ela olhou para frente e viu um espírito de um rapaz, de um homem na sua frente, que não era o Orixá Malé. Quando ela viu, ela disse assim: eu estou vendo agora um espírito aqui na frente de um rapaz. E logo em seguida ficou sabendo que, infelizmente, naquele dia, naquele local, naquele momento, houve um acidente muito grave logo à frente e uma pessoa havia morrido, um rapaz havia morrido. Então ela viu o Orixá Malé indo atender esse tipo de acidente que tinha ocorrido e que o rapaz estava sendo socorrido, o rapaz que desencarnou, que morreu nesse dia, estava sendo socorrido ali. Mas não é só essa, não. Uma das histórias fantásticas do Orixá Malé, do poder que ele tinha e também o poder que tinha o médium Zélio Fernandino de Moraes, dando passagem a esse espírito
incomum, no mínimo, é quando Léo de Souza nos conta dos famosos pombos, que ele estava perto do rio, ali em Macacu, ali fazendo trabalhos, e ele fez um ponto riscado no chão, o orixá Malé, e colocou 2 pombos vivos. Aliás, uma característica do orixá Malé. Ele trabalhava muito com animais vivos, mas nunca fez mal a nenhum deles. Nunca matou, nunca sacrificou, nem maltratou esses pequenos. Ele trabalhava com animais vivos, o orixá Malé. Bom, Léo de Souza diz que comprou, foi ele que comprou os pombos. Ele também estava desconfiado ali, olhando, observando. O orixá Malé colocou os pombos sobre o ponto e começou a trabalhar. Diz ali que ele criava faíscas, ele criava energias ali visíveis a qualquer um, que fazia com que fosse chover. Ele estava chamando a chuva naquele momento. Olhem só. E ele olhou para os pombos em determinado momento e disse assim: esses animaizinhos não vão suportar o trabalho que eu estou fazendo aqui, o tipo de carga espiritual que eu estou lidando. Então nós vamos tirar eles daqui. Tirou os pombos ali do lugar, bateu as palmas e os pombos obedeceram o seu comando, atravessaram o pequeno riacho, o pequeno rio ali de Macacu, e atravessou para outra margem do rio, pousando numa árvore. Essas aves. Fez o trabalho, o orixá Malé, aí depois vamos chamar novamente essas aves para cá. Bateu as mãos, os pombos voltaram e pousaram exatamente no ponto riscado. Eu gosto também das histórias do Léo de Souza, porque Léo de Souza tem um espírito tão investigativo, de certo modo, quanto o meu. Eu duvido de tudo que acontece. Mas Léo de Souza viu, e ele diz, inclusive nesse relato, que, puxa vida, os pombos não eram amestrados, os pombos não tinham recebido qualquer tipo de ensino ali, porque foi ele que comprou, eram animais de outro lugar que foram trazidos para ali e que obedeceram ao orixá Malé. A terceira história de orixá Malé, que aí nos conta, olha, vejam só, talvez seja ainda mais extraordinária, esse domínio que o orixá Malé tinha sobre os animais e a força dessa entidade. Quem nos conta, como já citamos, foi Diamantino Fernandes Trindade, em seu livro. E eu devo essa história a uma médium do nosso terreiro, que essa história tinha passado por mim, eu não tinha visto, e ela me citou. E eu estou hoje trazendo ela para vocês. A história de Orixá Malé e o sapo. É o sapo. Orixá Malé estava trabalhando no terreiro, incorporado em Zélio Fernandino de Moraes, e ele estava trabalhando num grande trabalho de demanda. Uma pessoa havia chegado e dizia que estava sob enfeitiçamento, que várias coisas já haviam acontecido e que com certeza ela estava sob enfeitiçamento. O que o orixá Malé olhou para essa pessoa e disse: realmente você está sob enfeitiçamento e nós precisamos desmanchar isso. Isso já era tarde da noite e no meio de um lugar ermo, vamos dizer assim. E o orixá Malé levantou os olhos e disse para sua assistência, para os seus cambonos, enfim: preciso de um sapo para trabalhar por esse homem. Aí todos os entreolharam e disseram: mas como nós vamos conseguir um sapo a essa hora da noite, nesse lugar ermo? Aqui nós não enxergamos um palmo diante de nossas vistas. Como é que nós vamos conseguir um sapo? E o orixá Malé disse claramente: eu preciso de um sapo. Aí as pessoas ficaram ali tonteando, né, conversando, discutindo, incrédulas, como é que iam conseguir esse material. O orixá Malé, vamos dizer assim, se irritou e disse: me traga um copo de vidro aqui. Dizem que o orixá Malé pegou o charuto, ele fumava charuto, e outra, ele era muito ligado à linha de Ogum. Sim, o orixá Malé era muito ligado às falanges de Ogum. O orixá Malé pegou o seu charuto, sentou na frente da porta aberta do terreiro, com o copo na frente, ele ficou sentado no chão e ficou ali, olhando. Passou-se o tempo, passou-se 20 minutos e nada acontecia. E o pessoal ali já nervoso, o que ia acontecer? De repente, sem ninguém explicar como e porquê,
veio um sapo da rua saltando. O sapo veio saltando e pulou para dentro do copo. Ao que o orixá Malé pegou o copo, trabalhou, fez o que tinha que fazer, imantou e disse para o homem: você pega, leva esse copo aqui com esse sapo e você despacha na primeira encruzilhada, o sapo vivo, é natural, você solta o animalzinho numa encruzilhada que seus problemas todos vão acabar nesse instante. Olhem o domínio que essa entidade tinha sobre os animais. Olha o poder de mediunidade que Zélio Fernandino de Moraes foi capaz de ter para dar suporte para essas entidades trabalharem. Olha que maravilha as histórias da Umbanda que todo mundo quer apagar. Sim, querem apagar, se for possível, para que ninguém conheça essas histórias maravilhosas. Orixá Malé é um modelo, é um exemplo para nós, da força desses guias, dessas linhas superiores que raríssimos médiums são capazes de incorporar. Sim, porque se surgir um orixá por aí, dizendo que algum médium dizendo que incorpora orixá, ele tem que fazer igual ou melhor que o orixá Malé. Concordam? Sim. Agora eu quero ver fazer o que Zélio Fernandino de Moraes fazia com seu orixá Malé. Então é uma entidade misteriosa do Oriente, um príncipe, um faquir, um homem extraordinário, com certeza, que vinha assessorado por centenas, milhares, quem sabe, de guias e espíritos de altíssima hierarquia espiritual para firmar as bases de nossa Umbanda aqui. Vejam quantas histórias lindas, vejam o que nós podemos trazer para vocês. Então, agora nesse instante, nós vamos produzir o nosso querido Minuto Mandinga, onde nós falamos de ervas, o principal axé de nossa querida Umbanda. Então, gostou? Até semana que vem com histórias fantásticas, incríveis de entidades, da história de Zélio, da história da Umbanda nascente no Brasil, para que você nunca mais esqueça